Olá pessoal, professor Marco Aurélio do IFRO Campus de Paraná. Estão prontos para mais uma aula de física? Vamos dar continuidade ao estudo da óptica, dessa vez com os espelhos planos. Ai, professor, esse vídeo está muito longo. Dá uma preguiça de assistir. Engraçado, né? Maratona séries da Netflix e agora fica com preguiça de assistir um videozinho desse? Ah, fala sério. Mas tá bom. Para você não ficar tão chateado, olha aí na tela, tem exatamente os tempos específicos quando você quer assistir. E também lá no YouTube, na descrição desse vídeo, você tem já os instantes, é só clicar e você vai para onde você quer revisar. Mas é importante que em algum momento você assista o vídeo completo. Não precisa ser tudo de uma vez, pode fazer por etapas, pode maratonar do vídeo. Abraço! Nós estudamos na parte de ondulatória sobre um fenômeno chamado reflexão. É quando a onda bate no obstáculo, no anteparo, e retorna da onde ele partiu. Na luz também existe esse fenômeno da reflexão. E agora vamos justamente falar sobre ele. Quando eu falo a palavra anteparo, eu já tinha dado uma palhinha para vocês na aula passada. Inclusive, se você não assistiu a introdução de óptica, clica nesse card que está aparecendo aqui, que você vai ser direcionado para essa aula. O que vem a ser um anteparo? Um anteparo é nós vamos chamar de sistema óptico. Não necessariamente vai atrapalhar o fenômeno óptico, mas ele vai participar desse fenômeno óptico. Então, o nosso anteparo será um tipo de sistema óptico, pode ser um espelho, lente, corpos opacos, que vão dividir o espaço de observação em dois planos. E esse ponto é importante você entender o que são dois planos. Então, primeiro, a reflexão da luz obedece a duas leis importantíssimas. Qual é a primeira lei? O raio incidente e o raio refletido, eles estão no mesmo plano. Mas para isso a gente traça uma linha imaginária chamada normal. Ela forma 90 graus com o espelho ou com o objeto que você está observando a reflexão. Certo? Então vocês podem observar aí no desenho, esse N, a linha normal. Muito parecido com aquela normal lá do primeiro ano, que quando estudávamos leis de Newton, né? Então é normal, a superfície significa forma 90 graus. Então, o raio incidente vem aqui e sai para lá como refletido. O incidente, o ângulo de incidência e de reflexão são iguais. É o segundo princípio justamente da reflexão. O ângulo de incidência do raio em relação ao normal é igual ao ângulo de reflexão desse raio também em relação ao normal. Vamos definir o que é objeto e imagem para o estudo da reflexão da luz. Objeto, como o nome já sugere, é aquilo que estamos observando inicialmente. Então, qualquer coisa que seja uma fonte luminosa ou um corpo iluminado que a gente consegue observar durante o nosso estudo da óptica. E é claro que só se caracteriza como objeto a partir do momento que ele projetou uma imagem ou tem a tendência de projetar uma imagem. E a imagem, propriamente dita, é essa representação de um objeto. E geometricamente, nós dizemos que essa imagem ela é provocada, ela é gerada pelo cruzamento de dois ou mais raios luminosos após o fenômeno óptico. Certo? Então, vai ficar mais claro quando nós vermos dessa parte de reflexão, inicialmente agora espelhos planos. Os objetos e imagens podem ser reais ou virtuais. Um macete para você saber se é real ou virtual, vai aí uma referência para você. Sempre o observador do fenômeno óptico. Então vamos dar alguns exemplos de algumas coisas virtuais, tanto objeto quanto imagem virtual. Vejam a menininha lendo um livro, ela usa óculos, estão percebendo? E nós temos também ali um vaso de plantas, vaso de flores, refletido no espelho. Por que eu digo que o livro para a menininha é virtual? Porque ela consegue ler o livro graças às lentes que ela está usando, graças ao óculos que ela está usando. Então eu tenho um sistema óptico entre a menininha e o objeto. Então por que é virtual? Porque o objeto e o observador estão em planos opostos. Quem divide o plano? A lente, o óculos da menininha.
No espelho é a mesma coisa. No caso da película do espelho, ela está separando a imagem do observador. O observador, claro, está do lado do vaso real. Então, essa imagem está sendo formada de forma virtual. Vai ficar mais claro quando fizermos a parte esquemática de óptica geométrica, tá? Real também, ó. Olha só. O batom em relação a essa moça que está se maquiando. O batom em relação à moça é real, então ele é um objeto real. E na nossa próxima aula, vamos estudar os espelhos esféricos. E vocês vão ver que é possível gerar imagens reais com espelhos esféricos. E agora um vídeo curtinho, mostrando para vocês como os espelhos são produzidos. Esse vídeo é do Manual do Mundo, do Iberê Tenório. Se inscreva no canal do cara, que ele é muito bom. E nessa fábrica eles conseguem fazer chapas de 3,60 metros por 6 metros. Você deve imaginar que não é nem um pouco fácil de manipular isso. Então dá uma olhada no robozinho aí atrás trabalhando. No começo da linha de produção do espelho também é um robô que toma conta de tudo. O primeiro passo é fazer uma microabrasão, dar uma lixadinha no espelho com óxido de cério. Próxima vez que você vê cério com C na tabela periódica, você já sabe que ele serve para alguma coisa, né? O óxido de cério é o pó que está dando essa cor esbranquiçada, meio amarelada que você está vendo aí nas escovas. Depois disso ele passa por uma lavagem e o primeiro produto químico que o espelho vai receber é o cloreto de estanho. O estanho serve para preparar o vidro para receber a prata. Logo em seguida ele vai receber uma camada de cloreto de paládio. A função é a mesma, preparar o vidro para receber a prata. Próxima vez que você vê paládio na tabela periódica, você já sabe que ele está atrás do seu espelho. Finalmente a mágica acontece aqui. Esse borrifador está colocando nitrato de prata em cima do espelho. E aí sim que esse metal começa a se depositar aqui em cima. Próxima vez que você vê prata na tabela periódica, prata você já tinha visto, né? Tenha dó. Você pode ver aqui que o vidro entra praticamente transparente e tá saindo um belo de um espelho do outro lado. O reflexo é muito nítido. Depois ela esquenta e esfria para tirar toda a água e finalmente vai uma camada de tinta para proteger tudo isso. Então quando você olha atrás do espelho e vê aquela parte azul escura, é essa tinta que a gente está aplicando agora. Então, hoje à noite, quando você olhar no espelho depois do banho, você vai saber que tem muita coisa por trás desse rostinho bonito, hein? Daqui pra frente, um robô vai organizar os espelhos de um jeito fácil de transportar. E a gente, para chegar perto dessas pilhas de espelho, tem que colocar uma jaqueta de anilhas. Isso aqui serve para caso algum pedaço de vidro quebrar e vir na nossa direção, ele não vai rasgar a roupa, ele escorrega pelo metal. Não sei se você reparou, mas desde a matéria-prima até chegar aqui no final da linha de produção, absolutamente ninguém colocou a mão no espelho. Esse pacote inteiro ainda vai ser carregado por máquinas em cima dos caminhões que vêm buscar. Então o primeiro ser humano que vai deixar a sua impressão no espelho não sou eu não, é o cliente que comprar o espelho no caso. Muito bem, depois de vermos como os espelhos são fabricados, isso é importante para o nosso estudo, porque nós vamos entender que o espelho plano é um sistema óptico refletor. E só é refletor porque foi aplicada aqueles produtos químicos, né, que proporcionam essa reflexão. Representamos um espelho dessa forma. Uma linha com uns risquinhos, uma espécie de uns pelinhos em um dos lados. A parte lisa representa a parte refletora. E a parte que tem os risquinhos, que tem os pelinhos, representa a parte que foi aplicado o produto que o tornou refletor. Então a parte que reflete é a parte perfeitamente lisa. No nosso caso aqui, seria a parte de cima dessa linha. A parte de baixo é a parte onde foi aplicada a película refletora. A luz é refletida difusamente no objeto. Então imagina, já vimos na aula passada o que é reflexão regular, o que é difusa. Então eu tenho uma superfície que até mesmo a nível macroscópico ela é irregular.
Então, os raios luminosos, quando refletem nela, se cruzam em algum ponto. Isso faz com que a gente tenha ideia de cor, de profundidade, tamanho, etc. Então o objeto reflete difusamente e esses raios refletidos chegam no espelho. E aí no espelho se formam essa imagem, que a gente vai ver depois que ela é virtual. E após essa reflexão chega aos olhos do observador. Vamos usar também um termo chamado conjugar, tá? Então não é língua portuguesa não. Conjugar é um termo que nós vamos usar para definir uma imagem projetada por um espelho. Perfeito? Então não se preocupe que vamos encontrar por aí. Não significa que você tem que fazer uma conjugação verbo-nominal, tá bom? Beleza, então vamos observar geometricamente, observando os princípios da óptica geométrica, como um objeto reflete essa imagem, como é projetada a imagem de um objeto em um espelho plano. Então eu tenho uma vela, objeto O, e tenho a distância DO, é a distância do objeto ao espelho. Vamos pensar em raios luminosos. 2 raios luminosos já são suficientes para projetar uma imagem. Ele tem que se cruzar em algum ponto depois de passar pelo sistema óptico, conforme eu já disse para vocês. Primeiro raio luminoso, partindo de algum ponto dessa vela, vou colocar na chama, obviamente. Lembre-se que tem inúmeros raios luminosos, eu só preciso estudar 2. Então ele bate no espelho e, conforme a lei da reflexão, vai refletir com o mesmo ângulo em relação à normal. Então, se eu traçasse uma linha normal ali no espelho, esse ângulo seria o mesmo, tá? E vou pensar num segundo raio luminoso, batendo ali também e refletindo com o mesmo ângulo em relação ao normal. Ok? E se eu prolongasse esses raios luminosos refletidos? Vou prolongá-los. Os 2 raios luminosos, que são esse raio luminoso de cima e esse de baixo, após a reflexão, observe o sentido da seta. Esse é o raio incidente, com a seta apontando para o espelho, e partindo do espelho, os raios refletidos. Se eu prolongasse esses raios refletidos, aí eu teria uma ideia em relação ao observador. Então eu vou prolongar esses raios luminosos, um para cá e outro para cá, e eles se cruzam em algum ponto. Por que eu fiz uma linha pontilhada? Porque é uma projeção virtual. Se o espelho é bom, ele está com a sua película refletora muito bem fixada no vidro, os raios luminosos não vão atravessar esse espelho. Mas é uma projeção virtual. E essa projeção virtual é que vai determinar a imagem daquele objeto. Certo? Ou seja, o observador, o que ele vê, o que o olho aqui, o que o observador está vendo, é essa imagem virtual projetada na película do espelho. Certo? E um fato importante é que a distância dessa imagem até o espelho é a mesma distância do objeto até o espelho. Por isso que nos espelhos planos, objeto e imagem têm o mesmo tamanho. Para um observador, é como se a luz da vela saísse de trás do espelho e chegasse até os olhos. Então, isso aí é como se a pessoa simplesmente removesse esse vidro e colocasse lá onde a imagem se projeta, um objeto desse. Note que essa imagem é formada pelo prolongamento dos raios, como eu já disse para vocês. Então é uma imagem virtual. Então toda vez que tratarmos de alguma coisa virtual, vamos colocar como pontilhado, né? Porque ele não vai atravessar o espelho. Aí o que eu falei para vocês, a distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem até o espelho. Nesse pequeno vídeo da USP, eu vou mostrar para vocês essa relação entre o espelho, objeto, espelho e imagem. Vocês vão perceber que eles estão realmente na mesma distância. Então eu tenho uma bola e eu tenho um espelho, a bola vermelha e o espelho. A pessoa colocou exatamente uma bola preta, exatamente na mesma distância. Olha que interessante. Se você for movendo a câmera, você vai notar que a bola preta está posicionada exatamente onde o reflexo, vamos dizer assim, né, onde a imagem da bola vermelha se posiciona. Com o laser fica bem mais fácil de a gente verificar isso aí. Bem mais interessante. Olha só. A posição é exatamente a mesma. Certo?
Parece mágica, né? Olha só. Ocupa exatamente a mesma posição. É uma forma de demonstrar que a distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho. Certo? E aí eu vou falar para vocês que quando eu era criança, tinha uma atração nos circos antigamente, lá na década de 80. As atrações no circo era a Monga, a mulher gorila, que nada mais é que um truque de espelhos. A gente entrava numa sala escura, numa tenda escura, e tinha uma mulher linda dentro de uma jaula, com maiô, né? A garotada ficava toda assanhada, né? Aquela mulher bonita dentro de uma jaula, e do nada, ia escurecendo a cela, e essa mulher se transformava num gorila. Um truque de imagens com espelhos. O espelho era girado, do mesmo jeito que essa imagem que vocês viram aí no vídeo da USP, ele era girado, e aí ia revelando. Na verdade, o gorila sempre esteve lá, só que a gente não via porque nós vimos a reflexão da mulher. Como a sala estava escura, não tinha como a gente ver esse gorila. Não era um gorila, era um cara vestido, né, com a fantasia de gorila, mas já provocava muito susto na criançada, né? Imagem em um espelho plano. Então ali está o rosto de uma moça, e vamos ver como é que essa imagem se forma, né, pelos processos de reflexão. Vamos pensar nos pontos. Vou marcar um ponto A e um ponto B. São as extremidades do rosto da moça. A parte do corpo dela que ela consegue visualizar. Então vamos pensar nos raios luminosos, os inúmeros raios luminosos que partem da cabeça dela. Então raio A, reflete no olho. E aí eu tenho uma reflexão, então, prolongo esses raios para ver onde essa imagem vai dar. Lá no queixo também. Bate ali no espelho, reflete na região do olho. Não é necessariamente no olho, na região do olho, é chamado campo visual. Então, eu tenho também um prolongamento desses raios. Então, eu tenho vários raios luminosos que incidem e refletem na região dos olhos e seus prolongamentos. Mais um e seu prolongamento. Então, eu já tenho raios se formando do outro lado. Ou seja, eu tenho os pontos A e ponto B. E isso já dá a ideia da face da mulher. Desse jeito. Certo? Então, esse prolongamento dos raios é que determina a imagem sendo projetada. Tá? Lembrando, essa imagem é de maneira virtual. Em um espelho plano, um objeto e a imagem têm sempre o mesmo tamanho. Isso é importante a gente verificar. Mas precisa fazer todo esse desenho sempre, esse monte de raios luminosos? Não precisa. Vamos simplificar. Ao invés de desenhar artisticamente esse objeto, vamos colocar um ponto P que vai nos proporcionar uma imagem pelinha ao ser colocado diante de um espelho. Então aqui eu tenho o ponto P, um espelho, e vamos ver como eu represento isso. Aí está o raio de incidência, anormal e o raio de reflexão. Lembrando que o ângulo de incidência em relação ao normal tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Ok? Prolongo esse raio, pronto. Prolonguei o raio, o que eu faço agora? Eu sei que a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Então eu simplesmente marco agora o ponto P'. Certo? Aí vem a pergunta, mas como é possível um objeto enorme ser visualizado inteiro em um espelho pequeno? Então vamos ver como é possível isso. Quanto mais distante o objeto estiver, menor ele vai aparecer. E aí, claro que a imagem também será menor. Já viram essas fotos interessantes que o pessoal tira segurando o sol, segurando prédios, né? Então, ó, por sua distância em relação ao observador, o sol, nessa imagem aí, parece pequeno. Se eu observar o sol por um espelho, por exemplo, qualquer coisa por um espelho, ele vai ter exatamente o mesmo tamanho que esse objeto me aparenta ser. Ah, então eu vou ver um prédio num espelho plano, eu vou ver do mesmo tamanho que o prédio é? O prédio estando distante de você, você vai ter uma ideia dele menor. Cabe até na lente do seu celular, até na reflexão no espelho. Então é aquela brincadeira, hoje eu não vou beber sozinho. Olha aí, a garrafa objeto tem o mesmo tamanho da garrafa imagem nessa ilustração. O que é campo visual? Imagine que você está observando alguma coisa por um espelho.
está no espelho retrovisor ou está simplesmente penteando o cabelo. E aí você consegue ver alguns objetos no banheiro e você não consegue ver outros objetos nesse banheiro. Por quê? Os objetos que você consegue visualizar são objetos que estão dentro do seu campo visual. O campo visual proporcionado pelo espelho. E isso é importante, ó, você observar isso. Ter esse conhecimento ajuda a evitar acidente de trânsito, tanto para quem dirige o carro ou para quem pilota a moto. Essas áreas em vermelho estão dizendo para ser evitadas por quem está trafegando de moto em relação ao carro. Você deve ficar ali, você pode ultrapassar, mas não ficar trafegando ali atrás de um carro ou do lado de um carro nessas áreas. Por quê? Porque você está fora do campo visual do motorista. Pelo espelho retrovisor, ele não consegue ver o motociclista. Portanto, são áreas a se evitar. Outro ponto, é só uma piada para descontrair, são os constrangimentos nas redes sociais, né? As amigas foram tirar uma foto no espelho e tem outra colega lá no toalete, né? Em situação constrangedora, né? Bastava mudar um pouquinho o ângulo da câmera que não precisava expor a colega a esse ridículo, né? Como exemplo, para ilustrar o que é campo visual, observe essa moça, supondo que ela está olhando para um espelho, vamos ver quais das frutas representadas na imagem ela consegue ver por reflexão através desse espelho. Então vamos traçar 2 raios luminosos nas extremidades do espelho. Isso é importante, por quê? E aí eu vou definir o campo visual dele. Então, o primeiro raio luminoso na extremidade do espelho, refletindo até os olhos da moça. O segundo raio luminoso eu vou fazer na outra extremidade do espelho e refletindo nos olhos da moça. Pronto? Então observaram aí, né? Raios incidentes nas extremidades do espelho, nas pontas do espelho, e aí os raios no olho da menina. Agora vamos mapear qual a região desse campo visual. Então como é que eu faço isso agora? Observem bem as reflexões, né? Ali são as partes das reflexões. Então ela consegue ver quem está dentro desses raios é o abacaxi, a uva e a maçã. A pera e a banana não estão. E aí é fácil a gente mapear isso se eu sombrear essa área, olha só. Essa é a região correspondente ao campo visual dessa moça nessa posição. Certo? Então a maçã e a uva e o abacaxi visíveis por reflexão. Já a banana e a pera não. Certo? Lembrando que isso por reflexão, tá, gente? Por reflexão no espelho. Então, ela consegue visualizar todas as frutas que estão na região destacada, ou seja, que estão no seu campo visual. Então, basicamente assim. Beleza? Desse jeito. Claro que a gente não precisa fazer todo esse desenho, novamente eu repito, né, artístico para fazer isso. A gente basta compreender a interpretação geométrica disso. Então, como exemplo, olha só. A figura a seguir representa um espelho plano, um observador O e 5 pontos em posição distintas, A, B, C, D, E. Dentre os pontos indicados, qual ou quais pontos o observador poderá ver por reflexão no espelho? Então vamos observar ali. Está ali o observador O em vermelho e o espelho. Primeira coisa que eu vou fazer é prolongar esse espelho. Ah, eu vou esticar o espelho? Não, é só uma representação geométrica. Eu quero uma linha que represente o plano do espelho. E vou marcar a distância do objeto até esse plano do espelho. Essa distância eu sei que é a mesma distância da imagem até o espelho. Então eu fui lá e tracei a mesma distância. Então agora eu sei onde está a imagem referente a esse observador O. Beleza? O que eu faço agora? Traço uma linha partindo da imagem até uma borda do espelho. E traço uma outra linha, saindo também de I, na outra borda do espelho. Pronto. Eu determinei o meu campo visual. Ok? Repetindo, para quem não entendeu, olha só. Parte uma linha saindo de I, passando pela borda do espelho e pela outra borda também. Portanto, vocês notem que eu tenho ali uma região que representa o meu campo visual. Quem está dentro dessa região? Somente o ponto B. Então o ponto C, D,
E e o A não fazem parte do campo visual desse espelho em relação ao observador O. Você sabe o que Jar Jar Binks, Dolores Umbridge, Rey Joffrey e Arthurito têm em comum? Além de serem os personagens mais adorados de suas respectivas franquias, eles tomam Nescau, o achocolatado preferido do personagem preferido. Nescau, o patrocinador do Mundial do Palmeiras. Este produto é contraindicado para pessoas que apreciam o bom sabor de achocolatados ou para pessoas teimosas como o professor Luiz Medeiros, que teimam em admitir que Toddy é melhor que Nescau. Nome legal, enantiomorfismo. Aí a tia pergunta: o que é isso, meu filho? É de comer? Não, senhora, não é de comer. O enantiomorfismo é um fenômeno que explica como a gente consegue ver as imagens refletidas no espelho. A gente disse que o espelho inverte a imagem do objeto. Na verdade, isso não acontece. Acontece uma reversão. Se você ficar diante de um espelho e apontar o seu polegar para a direita em relação a você, no espelho você vai ver o polegar apontando para a direita do mesmo jeito. Então, se fosse invertido, primeiro que você estaria de cabeça para baixo, e depois que o polegar poderia estar para o outro lado. Então, a reversão. Isso explica por que carros como ambulância, bombeiros, polícia, na parte da frente, lá no capô, está escrito ao contrário os nomes. Porque assim, quem está no carro da frente, o motorista convencional, num carro de passeio, quando olha pelo retrovisor, ele vê que atrás dele vem um bombeiro, vem a ambulância e pode dar passagem para eles. Imagine a camisa do Ifro, aqui, que o pessoal popularmente chamava de abadá, mudou um pouco, né, ainda bem, na frente de um espelho. Ela seria vista desse jeito, certo? Uma reversão. Inversão, na óptica, nós dizemos popular virar de cabeça para baixo. Então não é uma inversão, uma reversão. Como isso se forma? Como exemplo, vou mostrar para vocês o nosso logotipo. O logotipo dos institutos federais. Se eu marcar pontos nesse objeto, cada ponto desse terá uma imagem específica. Cada pontinho marcado terá sua imagem. E assim sucessivamente, até nós chegarmos a pontos suficientes para eu fazer o contorno dessa minha imagem e, é claro, definir essa imagem. Então, lembrando que a distância do objeto até o espelho é a mesma da imagem até o espelho. Então, se nós observarmos aquilo ali, eu teria o contorno da imagem de forma reversa, certo? Esse é o princípio do enantiomorfismo. E essa imagem projetada tem características importantes, hein? Ela é direita, significa que ela não é invertida. Direita, no estudo da óptica, não significa que está do lado direito do espelho, tá? Direita é o contrário de invertida. Ela tem o mesmo tamanho que o objeto e ela é virtual. Você quer um espelho no seu quarto ou no seu banheiro. Que altura, que tamanho de espelho eu preciso? Então vamos lá, esse é o grande dilema que vamos observar agora. Então vamos usar um pouco de geometria. Mentira, vamos usar um monte de geometria para tentar entender isso. Então, como determinar a altura mínima de um espelho para que um observador veja seu corpo todo nele? Então, essa moça, ela quer observar sua imagem nesse espelho. Vamos lá. Primeiro vamos pensar lá da pontinha do cabelo, que é refletido no olho dela, e lá da pontinha do sapato também, refletida na região dos olhos dela. Esses dois raios que eu desenhei, eles têm reflexões, e se tem reflexão, tem projeção no espelho. Aí está a imagem da moça refletida, já vimos isso também. Então ali está o objeto e a imagem. Vamos dar nomes a alguns desses pontos para a gente começar o nosso estudo aqui e definir isso. Vamos chamar de O a altura do objeto e de I a altura da imagem. Então O, a altura do objeto, I, a altura da imagem. H minúsculo, vamos chamar de a altura do espelho, tamanho desse espelho que eu quero. E vou chamar de R a distância do espelho até o solo. Vou chamar de altura, né, do espelho até o solo.
X é a distância do espelho até a pessoa. E aí, obviamente, a distância é a mesma da imagem, né? E agora um dado importante, um H maiúsculo. O H maiúsculo é a distância dos olhos do observador até o solo. Então observem esses dados aí que nós temos, né, esses números que nós demos a cada parte desse desenho. Com ênfase na altura do espelho, o Hzinho, né? Com ênfase também aí na altura dos olhos da pessoa, esse H maiúsculo também. Então vejamos. Vamos sombrear uma área muito importante, que é essa aqui, ó. Certo? Uma área sombreada. E vou mostrar para vocês o que vamos fazer com essa área sombreada. Vou fazer uma linha aqui, entre elas, e aí vamos isolar isso aqui, ó. Essa distância, X, que é a distância da pessoa até o espelho, ou da imagem até o espelho, a altura do espelho, H, e o tamanho da imagem. Então, por um processo matemático chamado semelhança de triângulos, podemos dizer que H sobre X é igual a I sobre 2X. Processo de semelhança de triângulos. Certo? Então, H sobre esse X aqui é igual a I sobre os 2X. Então eu cheguei nessa relação que vocês estão vendo aqui embaixo, essa equaçãozinha que é uma relação. Eu posso cortar o X e o X, não é isso? Ficou então H igual a I sobre 2. Sabemos que a altura do objeto é igual à altura da imagem. Se eu quero um espelho que me proporcione uma imagem completa do meu corpo, basta para isso eu comprar um espelho que tenha metade do meu tamanho. E a mesma relação vale para aquele Rzinho, que é a altura do espelho ao solo. Se eu pegar um espelho e posicionar ele a uma altura metade da altura dos meus olhos até o solo, pronto, eu já tenho a possibilidade de me visualizar completamente o espelho. Olha só, a física pode te ajudar também a economizar quando você for comprar um espelho. Ah, eu quero um espelho que eu veja meu corpo inteiro. Ok. Ah, fulano tem 1,80 m, beleza. Compre um espelho de 90 centímetros, resolvido o problema. Posiciona ele de que jeito também? Dos meus olhos até o chão tem 1,70 m, beleza. Com um espelho de 85 centímetros de altura em relação ao solo, pronto. Você já tem a possibilidade de ver todo o seu corpo. Outro ponto interessante é a associação de espelhos planos. O que eu posso fazer? Eu posso pegar dois espelhos, colocar um do lado do outro, formando um ângulo alfa. E aí eu tenho um objeto entre eles. O que pode acontecer é eu visualizar vários objetos diante desses espelhos. Essa linha que corta o ângulo bem no meio é chamado plano bissetor. Tá? Essa é uma bissetriz, né? Quem estudou geometria aí na matemática vai entender. É uma linha que corta o ângulo no meio. Então isso aí chama-se plano bissetor. Né? Essa região é determinada por essa bissetriz, que divide o ângulo no meio. Então isso é importante entender o plano bissetor. O número de imagens, n, depende do ângulo entre os espelhos e, em alguns casos, da posição do objeto. Há uma equação para determinar o número de imagens geradas. 300n, o que é o número de imagens, é igual a 360 dividido por alfa menos 1. E agora essa divisão ela é importante para entender uma coisa. Se por acaso essa divisão for par, não importa onde você coloque o objeto diante dos espelhos, sempre você vai ter esse mesmo númerozinho de imagens. Agora, se essa divisão for ímpar, você só vai conseguir o número de imagens calculado se você colocar o objeto em cima do plano bissetor. E é interessante quando você coloca espelhos paralelos, você tem as chamadas imagens infinitas, tá? É um fenômeno legal, só que não tem muita praticidade. Se você, por exemplo, for trocar de roupa, você for experimentar a roupa de uma loja, chegando lá, tiver um espelho na frente do outro paralelamente, você não vai conseguir ver as suas costas, né? Você vai ver infinitas imagens só. Bom, agora teremos uma série de exercícios baseados na aula de hoje e na aula passada. Novamente, se você não assistiu ou quer recordar, clica no card aqui que está aparecendo para você, que aí você consegue chegar lá. Ok, vamos lá.
Primeiro exemplo, a torre de transmissão de uma rede de televisão nacional possui 212 metros de altura. Se num dia de sol, uma pessoa de 1,80 m de altura, localizada próxima à torre, projetar uma sombra de 2,70 m, qual será o comprimento da sombra projetada pela torre no mesmo instante? Ok, vejamos então como resolver isso daí. Vou fazer um desenho da torre e um desenho da pessoa, né? Lembrando que não tem escala, é apenas a imagem meramente ilustrativa, tipo hambúrguer do McDonald's. Então eu tenho ali uma torre de 212 metros de altura. Essa torre, em certa posição, que projeta uma sombra. Uma pessoa está ali que também vai projetar uma sombra. A pessoa tem 1,80 m. Projeta uma sombra de 2,70 m. Qual será a sombra projetada por essa torre? Vamos diminuir um pouquinho para a gente observar isso aqui. Certo? Essa imagem, ela forma exatamente dois triângulos. Então eu tenho um triângulo de 212 por x e um outro triângulo de 1,80 por 2,70. Certo? Lembrando, não está em escala. Como é que eu faço para resolver isso? Eu uso aquilo que Tales de Mileto já tinha estudado e deixou para a gente. H sobre Szão, ou seja, altura maior sobre sombra maior, é igual a altura menor sobre sombra menor. Jogando essa equação aí fica muito fácil. Então vamos lá. A altura maior, 212. A sombra eu quero descobrir. A altura menor, 1,80 e a sombra menor, 2,70. Só multiplicar cruzado, S vezes 1,8 e 212 por 2,7. Então eu tenho 1,8 vezes S e 572,4. Passa 1,8 dividindo, eu tenho a resposta de 318 metros. Segundo exemplo, um homem de 2 metros de altura coloca-se a 0,5 metros de uma câmara escura de 30 centímetros de comprimento. Calcule o tamanho da imagem formada no interior da câmara. Estamos trabalhando então com uma câmara escura de orifício. Então vamos fazer uma representação. Está ali a pessoa diante de uma câmara escura de orifício. E aí os raios luminosos que refletem difusamente nessa pessoa passam pelo buraco da câmara e projetam uma imagem dele lá no fundo da câmara. Uma imagem invertida. Por quê? Porque é resultado do cruzamento diagonal desses raios luminosos, não é isso? Então o pé dele vai para cima, a cabeça vai para baixo. Beleza, essa é a ideia de uma câmera escura de orifício, que eu já expliquei para vocês, a tataravó das câmeras modernas. Então, a altura dele é 2 metros, a distância dele até a câmera 0,5 metros, o tamanho da câmera 0,3 metros, ou seja, 30 centímetros, eu já fiz a conversão, e eu quero saber a altura da imagem. Lembrando que nada disso está em escala, tá pessoal? É só imagem ilustrativa. Então vamos calcular, que nós temos uma equação para essa câmera escura. E que equação que é essa? Já vimos, né? Que é exatamente essa daqui, ó. I sobre O é igual a P' sobre P. I, tamanho da imagem, O, tamanho do objeto. P' é o comprimento da câmara e o P é a distância do objeto até o buraco, né, até o orifício da câmara. Com esses dados a gente consegue então agora calcular isso aqui. Eu sei que o tamanho do objeto é 2 metros. Eu sei que o tamanho, que a distância do objeto até a câmera é de 0,5 metros. O comprimento da câmera é 0,3. E agora é só substituir e calcular. Vamos lá. I sobre 2 é igual a 0,3 por 0,5. Agora uma continha fácil, é só cruzar. 0,5 I é igual a 2 vezes 0,3, que é 0,6. I é igual a 0,6 dividido por 0,5, resultado 1,2 metros. É a altura dessa imagem.
projetada no fundo da câmara escura. Geralmente, igual eu falei para vocês, numa película, né? A gente usa muito papel vegetal, papel manteiga para isso. O terceiro exemplo também é baseado no que estudamos na aula passada. Observe a bandeira do Brasil quando iluminada por uma luz branca. O retângulo verde, o losango amarelo, o círculo azul e as estrelas e a faixa onde está escrito Ordem e Progresso são brancos. Então, das opções a seguir, qual a que melhor representa a mesma bandeira quando iluminada por uma luz monocromática verde? Então agora, não é uma luz branca que é policromática, é uma luz monocromática verde. O que significa? De todo o espectro da luz só tem um. Bom, nós sabemos que o que for verde, obviamente vai refletir verde. O que for branco também reflete verde. Por quê? Porque o branco, a pigmentação branca, reflete todas as cores do espectro. Então, se eu incido verde numa superfície branca, a superfície fica verde. Me representa, o espectro visual para mim é verde. Ou seja, nessa bandeira que vocês estão vendo ali, tudo que for verde e tudo que for branco vai ficar verde. O restante fica o quê? Preto, porque não tem o que refletir. Ou seja, o meu retângulo verde representa verde para mim. O meu losango amarelo, preto, porque não tem pigmentação verde naquele losango para refletir a luz verde. Então só absorve, é preto. O que acontece com o círculo? O círculo azul é preto também, porque não tem pigmentação verde para isso. Não vai refletir nada, só absorver. E as estrelas e a faixa, que são brancas, refletem o verde. Portanto, é a letra C a correta. Esse exemplo já é da aula de hoje, as leis da reflexão. E ele fala assim: dada a conjugação de espelhos planos, determine o valor do ângulo alfa. Então eu tenho dois espelhos, E1 e E2. Notem que o raio luminoso vem, bate no espelho E1, ele reflete de novo agora no espelho E2 e sai com o ângulo alfa. Eu quero saber esse ângulo alfa aqui. Beleza? Essa é uma pegadinha clássica, muita gente vai achar que é 30 graus. Ah, por que 30 graus? Ah, porque entrou com 30, saiu com 30. Calma, que o ângulo de incidência em relação ao normal é o mesmo ângulo de reflexão. Então vamos com calma para a gente poder definir isso daí. Então vejamos. Já que ele entrou com 30 graus, houve um ângulo de incidência aqui, ó, 30 graus. Esse ângulo de incidência é 30, então o de reflexão também é 30. Então esse ângulo ali, ó, é 30 graus. E agora, o que eu faço? Que figura geométrica é essa que foi formada aqui? Ó? Que figurazinha é essa daqui? Essa figura geométrica é um triângulo, certo? Qual a característica dos ângulos internos de um triângulo? Os ângulos internos do triângulo têm que formar sempre 180 graus. Então, o que falta para 180 se eu já tenho 30 e tenho 110? Então, se eu tenho 30 e 110, ainda falta 40 graus, certo? Porque 180 menos 110 menos 30 dá 40 graus. Ou seja, esse outro ângulo que eu acabei de determinar aqui vale 40 graus. Ou seja, o segundo raio refletido chega no espelho formando 40 graus. Então qual é o ângulo de saída? Qual o ângulo de reflexão? O próprio 40 graus. Portanto, essa é a resposta do nosso problema. 40 graus. Quinto exemplo. Ah, professor, eu não sei olhar a hora em relógio. Ah, mas aí está muito fácil. Significa que falta 5 minutos para alguma coisa, né? Estão vendo nessa imagem. E a pessoa está vendo isso através do espelho. Então, usando um espelho plano, uma pessoa vê a seguinte imagem de um relógio. Quem não sabe, é só você lembrar que isso aí é 5 para 6, tá? É 5h55. Não é 6 horas ainda. Mas não é a hora real, né? Isso aí é apenas o que está sendo visto no espelho. Qual seria a hora mesmo? A hora real. Quando eu olho para o relógio como um objeto, não como imagem. É o contrário, né? Do outro lado.
seria 6 horas e 5 minutos. Essa é a hora realmente vista no relógio, a hora real mesmo vista no relógio. 6 horas e 5 minutos. Tá? Esse exercício ele nos mostra essa questão do enantiomorfismo, né, que é essa reflexão reversa em um espelho. Próximo exemplo, também da aula de hoje, fala sobre uma situação onde um rapaz está sentado na cadeira, olha no espelho a imagem do barbeiro em pé atrás dele. Determine a distância dos olhos do rapaz à imagem do barbeiro. Ele me deu a informação que os olhos do rapaz até o espelho tem uma distância de 0,8 metros. E desses olhos até o barbeiro, atrás dele, tem 0,5 metros. Vamos usar esses dados que são importantes para a gente. Fazer um desenho ali e vou projetar a imagem dos dois. E olha só. Se o objeto, que é o rapaz, está distante 0,8 metros do espelho, sua imagem também está 0,8 metros do espelho. Do mesmo jeito, se o barbeiro está a 0,5 metros do rapaz, no objeto, a imagem também. Ele quer a distância dos olhos do rapaz à imagem do barbeiro. Então, eu preciso saber essa distância aqui. Dos olhos do rapaz até a imagem do barbeiro. Então, quanto vai dar isso aqui? Vai dar o 0,8, que é essa distância aqui, mais esse outro 0,8 aqui, mais 0,5. Portanto, a resposta é 2,10 metros. Sétimo exemplo. Um rapaz de 1,80 m de altura vê todo o seu corpo refletido num espelho plano vertical, situado a uma distância CD de 3 metros. Os olhos do rapaz encontram-se a 1,7 metros do solo. Determine o comprimento AB mínimo que tem esse espelho. Então é esse aqui, né? Seria o comprimento do espelho. E B, sua posição em relação ao solo. Isso quer saber também. Dados. O menino está a 3 metros do espelho. Ele mede 1,80 m. E sua testa de 10 centímetros, né? Ou seja, porque os seus olhos até o solo tem 1,70 m. Eu quero saber a altura, né, o tamanho do espelho e a altura do espelho em relação ao solo. Para calcular o comprimento AB desse espelho, é o Hzinho minúsculo, que é o tamanho do espelho, né? É muito simples. É só pegar o tamanho da imagem, que consequentemente é a mesma do objeto, e dividir por 2. Ou seja, 1,80 m, que é a altura do menino, dividido por 2, 0,9 metros, 90 centímetros. Basta então, esse menino de 1,80 m, comprar um espelho de 0,9 metros, né, de 90 centímetros. De forma semelhante, agora eu preciso determinar a posição BC em relação ao solo. Ok, sabemos que essa posição BC chama-se R, essa altura do espelho em relação ao solo, e ela deve ser dada pelo H, que é a distância dos olhos da pessoa até o solo, dividido por 2. Em outras palavras, 1,70 por 2, 0,85 metros. Certo? Então o espelho, tendo 90 centímetros posicionado a 0,85 metros, ele vai conseguir projetar todo o corpo do rapaz, independente da posição dele. Nós nem usamos os 3 metros, que é a distância do rapaz até o espelho. Né? Questão 8. Quais dos objetos A, B, C, D, E são vistos pelo observador P ao olhar para o espelho plano esquematizado? Então eu tenho um espelho plano, alguns pontos, um observador no ponto P e um anteparo, um obstáculo entre o observador e o espelho. Então ele está olhando para baixo ali no espelho e quer saber quais são os objetos que ele consegue visualizar. Beleza, vamos ver então. Vou traçar uma linha paralela ao espelho, que vai mostrar a distância do objeto, né, que pode se chamar de observador, até o espelho. E aí, é claro, também eu faço a projeção dele, a imagem P', com a mesma distância. Lembrando, ó, essa distância do objeto ao espelho tem que ser igual à distância da imagem ao espelho.
Beleza. Não, quando eu mostrei para vocês um exemplo, assim que eu estava explicando o campo visual, eu falei que tem que ser sempre das extremidades do espelho. Só que aqui eu tenho um objeto atrapalhando essa visão, tem um anteparo. É como se o meu espelho fosse limitado por ele. Por isso que agora eu não vou traçar um raio até o final do espelho, mas sim até onde ele é atrapalhado pelo anteparo. Tá vendo? O normal seria a gente fazer lá no finalzinho do espelho. Então eu fiz uma aqui no começo do espelho e outra exatamente onde esse espelho é atrapalhado, vamos dizer assim, né, por esse anteparo. Certo? Não faria sentido eu colocar na outra extremidade do espelho, porque o anteparo, aí, o obstáculo, atrapalha a visibilidade. Portanto, ali eu tenho os elementos, os pontos que são visualizados por reflexão nesse espelho. Aquilo ali, sombreado, faz parte do meu campo visual. Portanto, a resposta é: os objetos vistos são B, C e D. E e A ficam fora do campo visual do espelho. 9. Dois espelhos planos, formando entre si um ângulo alfa, fornecem um certo número n de imagens a um objeto P. Sendo alfa igual a 40 graus, pode-se afirmar que n é igual a quanto? Vamos lá. Tem algumas opções aí. Primeiro eu vou calcular. Sempre observando que existe uma relação entre esses elementos e a posição onde eles ficam. Quando eu faço, a minha equação é n igual a 360 sobre alfa e depois menos 1. Quando eu faço o meu cálculo, eu observo essa divisão. Se for par, posso colocar o objeto em qualquer posição diante dos espelhos associados. Mas se for ímpar, somente naquela linha que divide o ângulo no meio, chamado plano bissetor. Então vamos lá. Vou jogar a equação, que ela é bem simples, né? N é igual a 360 sobre alfa menos 1. Então o alfa vale 40. Então N é igual a 360 sobre 40 menos 1. N é igual a 9 menos 1. N é igual a 8 imagens. Então eu tenho 8 imagens. Mas eu vou ter 8 imagens em qualquer circunstância? Vamos observar. Quando eu faço a divisão ali de 360 por 40, o resultado dá 9. 9 é um número ímpar. O que significa? Eu vou ter 8 imagens somente se eu colocar o objeto sobre aquela linha que nós chamamos de plano bissetor. Então não é em qualquer lugar. Beleza? Resumindo, quando eu volto lá para minhas opções, eu terei 8 imagens somente se o P estiver no plano bissetor de alfa. Último exemplo dessa nossa aula de hoje. Deixei o mais complexo para o final. Na aula prática de física, um aluno encontrou dois espelhos planos associados, formando um ângulo alfa. Seu professor lhe forneceu o desenho a seguir, que representa as medidas de uma parte do espelho, incluindo uma linha que forma um ângulo reto com um dos espelhos. Determine o número de imagens de um objeto posicionado diante dessa associação de espelhos. Ok, vamos lá então. Vamos tentar fazer isso. Para eu saber o número de imagens de um objeto posicionado diante dessa associação de espelhos, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é esse ângulo alfa. Todo mundo enxerga assim, ó, que há um triângulo sendo formado ali. Não é isso? Eu tenho um triângulozinho sendo formado. E esse triângulozinho, ele tem o ângulo alfa, ele tem uma hipotenusa valendo 9, porque eu sei que é hipotenusa, porque eu tenho um triângulo retângulo, correto? E um dos catetos vale 4,5. Que cateto é esse? É o cateto que forma o ângulo alfa, portanto é um cateto adjacente. Lembrando, no triângulo retângulo e hipotenusa, aqui são os dois catetos, né? Esse é o cateto adjacente, porque ele forma o ângulo alfa, e esse é o cateto oposto, porque não forma o ângulo alfa. Qual a relação trigonométrica entre cateto adjacente e hipotenusa? É o bom e velho cosseno. Cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa.
O cateto adjacente é 4,5, a hipotenusa é 9. Quando eu faço a divisão, pode dar 0,5 ou quem quiser deixar em fração, 1/2. Cosseno de quanto vai dar 0,5? O cosseno de 60 graus. Como é que eu sei disso? Eu posso usar duas estratégias. A primeira, usando uma calculadora científica. Tá ostentando, né? Calculadora científica. Tô brincando, não é tão cara assim. E lembrando que eu nunca exigi que vocês comprassem uma calculadora científica, né? Quem tiver, beleza. Quem não tiver, vou ensinar outro jeito também de usar sem calculadora científica. Mas se você está ostentando aí, o que você faz? Tecle Shift ou segunda função, vai depender da sua calculadora, pode ser segunda função ou Shift. A tecla do cosseno, porque dessa forma você vai ativar uma funçãozinha que está acima do cosseno, o cosseno é -1, é uma função oposta à função cosseno. Vocês vão estudar isso em trigonometria com certeza. E aí os números, 0,5. Quando você bater o igual, vai aparecer 60 graus. Professor, eu sempre fui pobre, mas esse mês eu estou de parabéns, não tenho calculadora científica. O que eu faço? Bom, você recorre à boa e velha tabelinha do seno, cosseno e tangente. E tem vários macetes aí na internet, como é que a gente faz isso, né? Você começa com 1, 2, 3. Aí embaixo 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2. Tira a raiz da parte de cima. Raiz de 1 é 1, raiz de 2 não é exata, raiz de 3 não é exata. Embaixo do mesmo jeito, né? Tem outra técnica. 1, 2, 3 em cima. Divide todo mundo por 2. Raiz de todo mundo. Embaixo é só inverter. Esse com esse coincide, esse com esse. Importante é o seguinte. Se você tem a tabelinha do seno, cosseno, e você vai olhar o cosseno de quanto vai dar 1/2? O cosseno de 60. Certo? Se o cosseno de 60 dá meio, perfeito. A gente consegue então agora calcular. Mas lembrando que ainda não acabou, né? Eu achei o ângulo alfa. Agora ele quer saber o número de imagens projetadas. Então temos aqui o nosso desenho inicial. E ele quer o número de imagens de um objeto posicionado diante dessa associação de espelhos. Acabamos de calcular que o ângulo é de 60 graus. Beleza? Jogamos na equação conhecida. Número de imagens é 360 dividido pelo ângulo, depois -1. Então teremos 360 dividido por 60 menos 1. 360 dividido por 60 dá 6. 6 menos 1, eu tenho 5 imagens. A pergunta agora é: aonde eu posso posicionar esse objeto para obter 5 imagens? A divisão de 360 por 60 deu 6. 6 é um número par. Portanto, eu posso colocar o objeto em qualquer lugar diante dos espelhos. Então, em qualquer posição que eu colocar aqui, dentro desse campo visual dos espelhos, eu terei a formação de 5 imagens. Se por acaso a divisão lá fosse ímpar, somente no plano bissetor, que divide no meio, né? Agora aqui não, eu posso colocar o objeto em qualquer local diante do campo visual desses dois espelhos associados. Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre espelhos esféricos. Por hoje é só. Um grande abraço a todos, se cuidem, mantenham isolamento social, lavem bem suas mãos, tomem muito cuidado, fiquem em casa e aproveitem para estudar. Um grande abraço, bom estudo para todos e até a próxima.